Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Você tem o WhatsApp à sua disposição, 974012235, e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Toda quinta-feira é Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio da revista Justiça e Cidadania. Representando o MPD, Procurador de Justiça, Dr. Mário Sérgio Sobrinho. Dr. Mário Sérgio, prazer tê-lo aqui. É uma alegria estar aqui com vocês, com a equipe de trabalho, com as convidadas, para mais uma vez falar um pouquinho sobre temas importantes para a nossa sociedade. Também conosco, doutora Magda Luz Sucassas Negrão. Doutora Magda, prazer. Boa tarde a todos. Realmente é um grande prazer para mim estar aqui hoje, podendo participar de um programa que visa trazer esclarecimentos, conhecimentos para que sejam aplicados na nossa sociedade. Muito obrigada. É mediadora e conciliadora? Sou mediadora e conciliadora, mediadora no Ministério Público, no Projeto Cantareira, e conciliadora na área civil do Fórum Regional de Santana. Se eu disser que ser mediadora, conciliadora são termos novos nesse cenário? São termos novos, mas que, graças a Deus, estão sendo bastante divulgados. E o próprio Código Civil de 2015 coloca esses métodos adequados como primordiais para que se dê ajuizamento a algum conflito. Também conosco a advogada doutora Ana Paula Siqueira. Doutora Ana Paula, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma rodada de debates e com certeza os temas são empolgantes, né? A área da senhora é bullying. E incidentes digitais. Resumo com bullying. Exato. Na verdade, mais incidentes digitais que o bullying e o cyberbullying são só a ponta do iceberg da falta de educação digital, presencial. O cyberbullying é a ponta final. É a ponta final, exatamente. E as variações dele também, né? Também conosco a doutora Flávia Costa Jover. É isso? Jover. Isso. Eu queria agradecer muito ao convite, né? Eu estou fora do Brasil há 10 anos, eu moro em Genebra. Eu fiz a minha especialização na Universidade de Genebra justamente em proteção internacional da criança e realmente as pautas aqui são bastante interessantes. Eu vou poder falar um pouco sobre o que acontece lá nessa área em Genebra, né? Que eu atuo lá como jurista. Ok, é Jover. Jover, doutora Flávia Costa Jover. Reportagem publicada pela Internacional de Serviços Públicos cita o massacre de 56 presos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, para abordar a questão da privatização dos presídios. O caso chama atenção pelo fato do presídio ser gerido pela empresa privada, responsabilizada pela mídia e autoridades pelo ocorrido. É a Humanizare, né? Mas o Internacional de Serviços Públicos, ISP, questiona: será que o problema da terceirização ou outras modalidades de privatização se resume a um serviço mal feito? Dr. Mário Sérgio, doutora Magda, doutora Ana Paula, doutora Flávia Costa, fala-se tanto em privatização e o privatizado é que dá problema, doutor Mário Sérgio? Zancopé, a questão da execução da pena no Brasil e no mundo não é uma questão fácil. Junto com a questão da segurança pública, da saúde pública, da educação pública e dessa gestão do presídio, são questões de grande complexidade que exige do Estado um esforço, um empenho e da sociedade uma fiscalização e um acompanhamento, como faz a imprensa vigilante sobre esses temas, né? Eu penso que no Brasil nós temos uma lei de execução penal que tem uma estrutura de deveres
para o preso, direitos para o preso e de disciplina que ela está, infelizmente, deixando de ser observada. O preso tem direitos, logicamente, mas o preso tem deveres para com o Estado, para com a sociedade, e a questão da privatização, talvez ela se embuta aí numa tentativa ou numa possibilidade de se reverter quadros que são muito complexos, de superpopulação, de falta de estrutura para oferecer o trabalho, oferecer educação, oferecer esse aspecto da chamada ressocialização do preso. Então, eu penso que nós temos que trabalhar muito mais na efetiva aplicação da lei de execução penal, conhecer as dificuldades que são estruturais de vagas, de verbas, de pessoal especializado para lidar com o preso, da questão dessa retorno desse preso à sociedade. As taxas de reincidência aqui no Brasil são muito altas. Então, é uma questão de grande destaque para a qual nós temos que ter um olhar. A privatização, nesse caso, foi vista como um aspecto que talvez não fosse adequado ou condizente, mas o contexto é muito amplo. Temos que Quando olhar... o senhor fala de superpopulação, quem pega a administração de um presídio, simplificando aqui, né? Ele quer faturar. Então, se manda 10, 20 mais do que a população, do que a capacidade daquele presídio, ele não está nem um pouco preocupado. A experiência lamentável que nós temos é essa. Não tenho nem um pouco constrangimento em receber 20, 100 além da sua capacidade. No caso aqui era o dobro, né? Eu tenho visto aqui o relatório sobre o sistema prisional brasileiro de 2014, que já apontava que no estado do Amazonas a situação não era boa. Ou seja, a situação prisional, ela não é boa. Eu penso que essas medidas são paliativas e talvez pouco discutidas com a sociedade, e acaba abrindo essas portas que você mencionou, permitindo que eventualmente o sistema favoreça algum tipo de retorno financeiro que não é devido, né? O ideal é que o preso que necessita estar preso, e são muitos no Brasil que tem que estar preso, nós temos 622 mil pessoas encarceradas no Brasil, uma população, é a 4ª população prisional do mundo. Então, elas não estão com o usufruto de todos os seus direitos, né? E talvez essa questão da privatização precise ser bastante discutida, pensada e verificar o custo-benefício daquilo para a sociedade. Doutora Flávia. Eu acompanhei essa reportagem quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Eu cheguei no mês de dezembro e eu vi que o custo-benefício para cada preso era Só um detalhe, eu moro em Genebra. Sim, moro em Genebra. Tem a informação do que acontece aqui? Chega até lá? Ela chega muito... pouca informação, né? Isso, como foi um caso em que a ONU também se manifestou, né? Teve um organismo internacional que se manifestou sobre o ocorrido aqui nas prisões. Então chega porque teve uma repercussão internacional, mas é uma ou duas linhas, assim, não é uma coisa que se fala muito, infelizmente, né? E eu morei também no Uruguai, e o Brasil, por falar o português, fica um pouco ilhado. É a impressão que eu tinha. Coisas que ocorriam aqui, como o país é muito grande, a informação fica aqui e sai uma pequena coisa, uma pequena informação e às vezes toma uma proporção diferente, né? Eu até falei numa revista lá em Genebra sobre a situação do impeachment aqui da Dilma, e as informações iam bastante distorcidas, né? Então, eu como brasileira sempre olho com um olho um pouco mais crítico a informação, e eu tive a oportunidade de estar aqui no Brasil e vi que realmente o custo por preso era mais ou menos R$5.000, né? E é um custo muito alto, eu acho, que para a sociedade, né? Toda essa situação que a gente vê, que tem esse custo alto e uma situação dessas, né? Essa situação horrorosa que aconteceu dentro do presídio, realmente é difícil para a sociedade entender
como é que pode ser administrada essa situação com um valor desse e não ter nenhuma contrapartida para o preso e para a sociedade, né? Doutora Magda? Nós vemos esse processo de não cabimento, de não fabricar aquilo ou de não dar resultado com os presos em decorrência de 2 motivos que nós notamos serem causas, que seria a não existência, ou existe, mas não existe na prática, dos deveres e da disciplina. Infelizmente, o que nós temos assistido é que são garantidos os direitos dos presos, que é dever do Estado assegurar a vida e dar as garantias para que ele tenha uma oportunidade de ressocializar-se. E, no entanto, isso não está acontecendo. Que na minha época, quando eu era jovem ainda, mas uma jovem um pouco menos idade, era muito comum a gente ouvir que mente vazia é a oficina do diabo. Hoje não se ouve mais esse ditado, é fora de moda, mas a consequência da mente vazia realmente oferece a atividades que não contribuem nem para a ressocialização dos presos. Infelizmente, é o que eu vejo. Cadeia, quando se fala em ressocialização, cadeia é para punir. Ressocialização é um outro estágio. Sim, sabe? Sim. É um outro estágio. Então nós falamos primeiro da ressocialização, mas não falamos do estágio primeiro, que é a punição, a privação da liberdade. Sim. Né? A ressocialização vem num segundo estágio, mas parece que esquecemos a finalidade principal do que é eu considero o Estado como sendo responsável, porque onde não existe a ação, a presença do Estado, essa ação ou esse espaço não permanecerá vazio. Alguém irá ocupar. E nós sabemos que ocupando aquilo que é dever do Estado, apesar de ser a favor de privatização, de tudo que puder não ser dirigido pelo Estado... Diminuir o tamanho do Estado. Exatamente, eu sou a favor disso. Mas na área da segurança, e no momento que nós estamos atravessando aqui no Brasil, de uma dificuldade moral tremenda, ou talvez nem possa se dizer dificuldade, pela ausência da moralidade nos hábitos públicos, não vejo que a privatização das prisões hoje possam ser consideradas um bom caminho. Mesmo porque a lei, né, de penalidade, a lei de execução penal, nos artigos lá 83A e B, eles falam, são limitados as responsabilidades, né, dos organismos privados. Mas ao Estado cabe gerenciar mesmo, e a força de polícia tem que ser do Estado. E, no entanto, não é isso que nós vemos. Infelizmente, atrocidades que chegam a decapitar o seu colega próximo. Isso, para mim, é uma crueldade sem perdão. Então, Mário Sérgio, quando eu disse que a cadeia é para punir, o senhor teve uma reação aí de que... É o princípio da pena, nós temos que punir. Sim. Mas a punição, ela não pode perder de vista que o indivíduo que está detido, ele precisa receber orientação, educação, Zancopé. Nós estamos com presos que não trabalham, né? Cabeça vazia. Exato, não trabalham, não estudam, e causam dentro do sistema prisional um problema seríssimo, né? Sem falar na questão da criminalidade organizada, né? Nós temos uma outra mazela na sociedade que se irradia para o sistema prisional, que é a questão do abuso de álcool e drogas, que é um tema que eu tenho me debatido e enfrentado com bastante frequência recentemente, e tem um levantamento feito nas penitenciárias de Araraquara, por exemplo, que fala que 80% das pessoas que estavam naqueles presídios têm problemas sérios com álcool e drogas. Como é que nós vamos, de alguma maneira, educar, trabalhar com essas pessoas? O cara está preso, como é que ele pode ter problema com álcool e droga?
é algo que nós temos que discutir bastante aqui, não é? São Como é que chama Maria Louca? Aquela cachaça de laranja. Infelizmente, a bebida, né, é produzida, chegam substâncias ilícitas, que não é nada anormal, infelizmente, né, que a sociedade tem acompanhado isso pela notícia de imprensa, pela TV, e que foi um dos fatores que eu penso altamente, assim, incineradores dessa situação que aconteceu no estado do Amazonas, né? Foram divulgadas cenas dos presos lá em certas situações usando drogas, recebendo drogas. Logicamente que toda a morte no sistema prisional tem que ser lamentada. O preso não está ali para ser trucidado ou morto, mas ao mesmo tempo, se nós não tomarmos ações, como a Magda mencionou, de ter o Estado lá permanente, vigilante, sério, as situações como aquelas podem se repetir, porque o sistema prisional está superlotado, a situação da criminalidade está muito voltada ao preso, né? A ligação entre o preso e a criminalidade organizada é evidente, né? E essas situações, como eu falei, podem se repetir. Nós não queremos que se repita em lugar algum do nosso país, mas temos que ter a consciência que não é preciso situações estratosféricas. Eu não penso que nós devemos sair por aí advogando a privatização, não é isso. Mas nós temos que ter um olhar muito sério, uma destinação de verbas, uma capacitação para os agentes penitenciários, um debate intenso entre promotores, juízes, advogados, defensores públicos sobre a questão. O Ministério Público Democrático, nas 2 últimas semanas, reuniu promotores, associados, advogados, para discutir um pouco essa questão e fez assim grande progresso em levar a informação mais condensada e mais adequada para essas pessoas que participaram dos debates, mostrando que há muito que evoluir. Eu volto a falar na questão da reincidência. Nós precisamos pensar, sim, que o preso que sai do sistema penitenciário, se ele não tiver uma reinserção social, ele vai estar muito provavelmente envolvido na criminalidade. Exatamente, é isso. Doutora Ana Paula. E até retomando a questão de custos, até foi um trabalho interessante de um promotor de justiça que ele estava apontando agora em relação à Fundação Casa, né, que se fala que não é um sistema prisional, né? Então nós sabemos o que é a Fundação Casa hoje. Então sobre o custo e não o que deveria ser, né? Tem o ser e o dever ser, como sempre, né? E o custo era de R$8.000 por menor, né, que estava lá dentro da Fundação Casa. E aí depois fala, não é 8, ele errou, é 7 mil reais por mês, né? Não, porque nós damos cursos, porque tem médicos, porque tem psicólogos, porque nós temos aulas, porque tem aula de música, porque tem... Eu falei, gente, como esse lugar é bom, né? Escutando, né? Na época a diretora falava assim, esse lugar parece um paraíso, né? Então, R$7.000, né? E o que nós vemos é o quê? Exatamente o que existe no sistema prisional acontecer hoje, né, com os menores que estão lá naquele regime, vamos ser sinceros, de reclusão. Doutora Ana Paula, quando a gente iniciou aqui eu falei sobre bullying, né? O caçula de Donald Trump, Barron, tem sido alvo de bullying virtual desde que o pai anunciou a candidatura, né? E agora que o pai foi eleito, a Casa Branca emitiu um comunicado citando a antiga tradição de que os filhos dos presidentes usufruam da oportunidade de crescer fora do jogo político. Puxa, né? Eu não sei quando começou essa tradição, né? Porque a filha do Obama, né? Assim que ela passou em Harvard, ela foi massacrada nas redes sociais, né? Pelo fato de ser negra. A filha do Bill Clinton, coitada, até chamaram ela de cachorro no Saturday Night Live, né? Então já é uma coisa. A filha do Carter, em 1950, foi massacrada também pela imprensa, que não tinha nem, né? Não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha nada, né? Ela também foi massacrada. Então eu ainda não descobri aonde é que está a tradição, né, de você fazer essa proteção dessas crianças e desses adolescentes que inevitavelmente acabam sendo presos, alvos, né, principalmente dos haters.
E para quem não sabe, o hater, ele é aquela pessoa que vai nas redes sociais para disseminar o ódio, né, de forma pura e simples, e até uma figura que está sendo estudada do ponto de vista psicológico. Ele tem prazer, né, em disseminar esse ódio. Então, isso aí são pessoas que colocam pontos homofóbicos, racistas, criticam absolutamente qualquer que seja, não adianta, né? Qualquer que seja a religião, se você é filho de alguém famoso, você inevitavelmente acaba sofrendo por conta dos haters, né? Vide o filho, né, da Giovanna Eubank, né, que acabou, a filhinha dela acabou tendo comentários extremamente racistas, né, nas redes sociais. Ainda falaram por que você foi adotar fora do Brasil e não adotou no Brasil. Eu acho incrível, né, como as pessoas gostam de administrar a vida dos outros. Bom, né? Tocou no assunto da adoção, né? Teve uma lei recente aí, não faz muito tempo, acho que é de 2009, né? A lei de adoção que teve aqui no Brasil, uma mudança, eu não me lembro o ano. Mas lá na Suíça tem muita gente que prefere adotar pessoas na Colômbia, porque a legislação é muito mais fácil de proporcionar adoção, né, internacional. Talvez aqui seja um caminho para falar, ele não adotou aqui no Brasil, porque talvez o caminho não tenha sido tão fácil, né? Lá na Suíça tem muitas famílias que adotam crianças colombianas, porque a legislação é muito mais fácil de permitir a adoção internacional. Tem outros países também que têm uma facilidade maior. E realmente é uma pessoa que é pública, como o Trump, com essa situação toda, né, que envolveu a eleição dele, até a postura que ele tem diante da sociedade e da mídia, e as pessoas, como a Ana Paula falou, que estão na internet para disseminar o ódio. Inevitavelmente o filho dele foi alvo desse bullying, mas a criança, ela tem que ser preservada, né? Isso é uma coisa que todo mundo tem que respeitar, e eu acho que a educação familiar é que deve proporcionar isso em casa, né? Na Suíça, por exemplo, as crianças, elas têm Facebook mais tarde. Eu vejo aqui no Brasil as crianças muito cedo já com uma página no Facebook, com o celular, porque o bullying também acontece em grupos de WhatsApp, filmagens em escola. As crianças às vezes sabem mexer fotos, né? Em fotos, usam esses recursos da internet para fazer um olho maior na criança e acaba divulgando essa foto e colocando a criança numa situação vexatória. Então, isso daí eu acho que a família que tem que orientar as crianças num primeiro momento, né? E sempre estar de olho no filho, ver em que página ele entrou. Eu não sei como é que hoje em dia a família, pai e mãe, trabalha, fica complicado, né? Ver o que o filho está acompanhando durante o dia, né? Mas isso é uma coisa que precisa ser inseminado. A Ana Paula, eu sei que a Ana Paula faz muita palestra em escola, eu acho que você orienta as famílias, né, Ana Paula, nesse sentido? Sim, sim. Até tem aplicativos de controle parental justamente para esses pais, né, que trabalham fora, terem um acompanhamento. Você acaba utilizando a tecnologia ao seu favor. Obviamente que nada como a prevenção, o diálogo, o contato no vida a vida, olho a olho entre os pais e os filhos, para você dirimir os problemas, né? Não adianta você querer que o aplicativo faça o trabalho de pai e mãe, né? Mesmo porque a própria legislação civil não dá aos pais o poder de delegar isso para o Apple Store, né? Então, você tem que saber o que você tem que fazer. Então é justamente isso, né, que a gente precisa resgatar. A tecnologia, ela é bárbara? Eu adoro, mas o contato vida a vida não substitui. E principalmente relações entre pais e filhos, ou ainda quando tem um tutor, a tutela acaba funcionando sim quando existe a verdadeira integração do tutor com o menor, senão acaba sendo ainda até uma experiência mais traumática. Então, todos os mecanismos de
conversas, de comunicação instantânea, eles são importantes, mas o que os pais ainda, e nós, né, todos nós aqui somos analógicos, as crianças são digitais. Né? E nós somos analógicos, né? A gente ainda está naquele disquete grandão que tinha um plástico dentro, e eles já têm microchip, né? Então eles são nativos, nós exatamente. Somos migrantes. E aí o que a gente fala? Você lê termo de uso, política de privacidade? Eu sempre pergunto isso. Aí todo mundo fala, ai não, eu dou ok, pão, né? Eu concordo. Falei, com certeza lá não está escrito que você vai receber 5 milhões de dólares, né? E uma vida tranquila. O que será que está escrito lá que você dá ok, né? E aí você começa a descobrir o WhatsApp. O próprio WhatsApp fala, não usem meu aplicativo se você tem menos de 13 anos, né? O YouTube. Alguém aqui sabe qual que é a idade mínima de YouTube? Faço a menor ideia. Que é YouTube? Chute. Que é aquele aplicativo do vídeo. Estamos transmitindo. Não é? Então, estamos transmitindo. 18 anos. Sim. YouTube é para maior de 18 anos. E aí você vê a nenezada no YouTube. Sim, eu falo, calma. Pedindo página. Tem o YouTube Kids, ok, para maior de 2 anos, que tem filtros altíssimos, né? E tem o YouTube, né? O YouTube, a plataforma normal, que é para maior de 18. Então é justamente, você sabe a regra do jogo? Não, porque você só está dando ok, concordo, e não está sabendo de nada, né? Deixa um registro aqui. O primeiro lamentável, a ex-primeira-dama Marisa Letícia tem morte cerebral decretada. A família autorizou a doação de órgãos. E um sorteio definiu Edson Fachin como novo relator da Lava Jato. Está definido, portanto, o nome de quem sucede Teori Zavascki nesta operação Lava Jato, neste julgamento. Dr. Mário Sérgio. Seguiu-se a regra, né, que já havia sido estipulada dentro do padrão democrático, né, e desejamos ao ministro indicado e que assumiu a relatoria que tenha sucesso e que possa dirigir com muita prudência e sabedoria os passos dessa operação, que tem trazido para a sociedade brasileira muitos indicativos que o nosso país precisa mudar radicalmente em certas áreas. Ok. Como toda quinta-feira, nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações não apenas aos associados. Kátia, da escola FIPESP. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes do programa e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, eu gostaria de abordar contigo os resultados finais do Censo Escolar 2016, corrigidos pelo MEC. O que é e por que o censo escolar é importante? Zancopé, o censo escolar ele é um levantamento estatístico sobre a educação básica no Brasil. Ele contabiliza o número de matrículas nas escolas e é realizado anualmente sob coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais conhecido como INEP. O censo conta com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação. Ele é importante para entender como está a situação da educação no país e ver o que pode melhorar, com repasses de recursos para programas e políticas públicas na área da educação, por exemplo. Os dados são divulgados no Diário Oficial da União e também podem ser acessados no portal do INEP. Eu iniciei aqui a nossa conversa dizendo que os resultados do censo 2016 são corrigidos pelo MEC. Por que o MEC está corrigindo esses resultados? Então, Zocopé, a retificação foi publicada segunda-feira, dia 30 de janeiro, no Diário Oficial da União. Trata-se de um procedimento normal e acontece conforme os dados são obtidos e processados. O Ministério da Educação corrigiu os resultados finais de apenas alguns municípios. Mas, Kátia, o que acontece agora? O MEC ainda fará a segunda etapa do censo escolar, que começou ontem, 1º de fevereiro. Nessa segunda etapa, são recolhidos os dados sobre a situação do aluno, o movimento, ou seja, se o aluno foi transferido ou deixou de frequentar a escola, ou até mesmo se houve falecimento, e o rendimento, se ele foi aprovado ou não. O cronograma dessa etapa tem algumas fases. A coleta de dados acontece entre fevereiro e março.
No dia 3 de abril, está prevista a divulgação preliminar desses dados, que também tem um período de retificação, ou seja, de correções, que acontece ainda em abril. A publicação final desses resultados está prevista para o dia 12 de maio. A expectativa é que, com os resultados, as políticas voltadas para a educação sejam pensadas de uma maneira mais eficiente. Kátia, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde. Nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações não apenas aos associados, mas ao público em geral. Então, acompanhando o nosso Gente que Fala pelo Facebook, a Zildete Leal, mandando parabéns aos participantes, e o Zeca Fonseca diz que o programa está um luxo. Que maravilha, né? Que bom. Que bom. Doutora Magda, sim. Como em todas as organizações sociais, a família vive profundas transformações na cultura de suas relações. Mudanças que vêm exigindo novos parâmetros e maneiras de processar suas redefinições. Como compomos ou construímos nossos relacionamentos. É aí que a medição é necessária hoje em dia? A mediação, na verdade, ela é necessária em todos os momentos da nossa vida. E o que é mediação transformativa? A mediação transformativa, o próprio nome está dizendo o significado. Ela tem uma intenção de levar aquelas pessoas que têm conflitos a rever o que está acontecendo e, através da intervenção de uma terceira pessoa, totalmente neutra, imparcial, mas conhecedora das regras técnicas da aplicação da mediação, que seria a confiabilidade, o sigilo, né? E outras ainda bastante aplicadas pelos mediadores, a fim de que os próprios mediandos ou as próprias partes que estão vivenciando o conflito, elas possam, através desse encontro, onde os mediadores estarão sendo auxiliares, a levar aquelas pessoas em conflito a refletirem sobre os seus atos do passado que levaram àquele momento presente, a fim de que comece a haver uma transformação de atitudes. Isto é a maior gratificação que o trabalho da pacificação social através da mediação transformativa pode ocasionar numa sociedade. Porque nós, se fizermos uma conciliação que entre duas pessoas, numa área cível de cobrança, de dívida, etc., aquele problema se resolve naquele momento. Foi feito o acordo e pronto. Na mediação, não. A mediação, ela acontece em relações humanas que tem continuidade. Por exemplo, na família. Está havendo conflito entre um pai e uma mãe. Mas nós vamos atender uma mediação desse conflito em si, mas se não dermos continuidade no sentido de levar a conscientização dos seus atos e mostrar a necessidade de transformar o seu comportamento, a sua visão em relação ao outro, o problema permanecerá. A Carmen de Itaquera pergunta se essa mediação pode desafogar o judiciário. Com certeza, com certeza. Nós estamos trabalhando na área civil, no fórum, no Sejusc, né, que são os Centros Jurídicos de Conciliação, e que já tem lá estatísticas mostrando o alívio dos processos que estão judicializados. Por quê? Na área civil, né, o juiz vai ter lá alguns processos já em andamento, com anos muitas vezes, e que eles agora, com esse olhar novo de tentar conciliar, de tentar acordar voluntariamente, fazer com que as partes voluntariamente cheguem a um acordo, ele próprio encaminha esses processos para os conciliadores, né? E além disso, tem os não processuais, ou seja, aquelas pessoas que têm os seus conflitos e procuram o Sejusc e fazem a sua reclamação, a outra parte será convidada e então vai ser proposto um acordo
em consenso das partes. Não existe a obrigatoriedade, é tudo voluntário. Mas na mediação transformativa, que eu gostaria de focar agora, porque nós temos aqui um conciliador nato, aliás, um mediador nato, que também acompanhou muito o nascimento dessa mediação transformativa na área penal. Até hoje, algumas pessoas estranham quando se diz que nós fazemos mediação na área penal. A mediação na área penal é feita naqueles... começou com os tribunais de pequenas causas, né? Então, aqueles conflitos de menor potencial ofensivo, como discussões, como problemas de vizinhança, né? Aquelas pessoas que ameaçam, né? Ou, enfim, são problemas que existem em grande número e que vão acabar numa delegacia, numa queixa-crime, e que pode se tornar um processo criminal. Então, nós fazemos desta mediação no projeto Cantareira, que foi elaborado pelo Dr. Ayrton Buzo, que é o nosso, com a presença do nosso promotor aqui hoje, representado, né? Que lançou esse projeto há 10 anos atrás. O ano passado foi comemorado 10 anos, com grande sucesso. Eu tenho até índices aqui também, percentuais, durante alguns anos, quantos processos deixaram de serem encaminhados para a sentença. Por quê? As partes foram atendidas através desse trabalho de mediação e chegaram com um exemplozinho bem rápido aqui de um trabalho nosso. Já faz algum tempo que aconteceu. 2 senhores vizinhos morando numa comunidade, né, com uma divisa, casa com casa, e todo dia eles tinham brigavam, discutiam e não se entendiam. E até que chegou o momento que partiu para uma agressão. Né? Uma agressão física de pequeno porte, sem problema nenhum, mas foi parar na mão da promotoria. O que aconteceu? Evidentemente, o promotor, Dr. Ayrton, encaminhou para a mediação, porque é esse o alvo. É aquela relação, aquele conflito, que haverá continuidade, porque aqueles vizinhos, nenhum vai mudar aquele lugar. Eles vão permanecer. E o conflito também existirá. Então, é uma nova visão que tem que ser levantada, auxiliada pelos mediadores, para que as próprias partes aceitem e decidam. E nesse caso, depois de várias sessões, vamos ver o que vocês querem, quais são os interesses, vamos dar continuidade ao trabalho da mediação, etc. Não, nós queremos fazer um acordo. E foi feito o acordo. Perfeito. Foi feito o acordo. Acabou a discussão? Sim, mais ou menos. Só que... Não acabou a discussão? Nossa, mais ou menos. Por quê? Foi feito o acordo, mas ele disse assim... Só que eu não, quando o fulano passar no outro lado da rua, eu saio dela e vou pro oposto. Eu não quero vê-lo na minha frente. Eu fiquei muito desapontada, mas já tínhamos feito o acordo. E era realmente o que eles queriam. E eles tinham combinado que um saía da frente do outro, etc. Tudo bem, mas não nos trouxe nenhum regozijo. Por quê? Então não houve a transformação. Ele só quer evitar que um fique na frente do outro. Então isso nos decepcionou. Então quando terminou, foi assinado tudo bonitinho, papapá, eu falei, agora por favor, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que isso aqui trouxe alguma valia para vocês estarem aqui? Mudou alguma coisa? Aí foi quando eu fiquei muito feliz. Por quê? Um deles disse assim, foram 4 sessões, se nós tivéssemos conhecido, se eu tivesse conhecido o trabalho da mediação, eu não teria agido de tal forma com o meu vizinho. E o outro? E aí eu fiz a mesma pergunta. E o outro me disse assim, olha, Magda, sinceramente, se nós tivéssemos conhecido esse trabalho que é feito aqui na promotoria, nós não estaríamos aqui, porque eu tive uma agressão agora, a semana passada, e eu não tive a mesma reação. Então, esse é o trabalho de formiguinha da mediação transformativa,
e que a sociedade ainda vai beneficiar com ele. Perfeito. É o gente do MPD que fala, com apoio da revista Justiça e Cidadania, com o Procurador de Justiça, Dr. Mário Sérgio Sobrinho, que é membro do MPD, mediadora conciliadora, doutora Magda Luz Sucassas Negrão, advogada doutora Ana Paula Siqueira, advogada doutora Flávia Costa Jover. Doutora Flávia, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta à senhora sobre a constitucionalidade da delação premiada. Olha, Jaime, eu como advogada não tenho a capacidade técnica para responder isso, porque a minha área de especialização é a interesse internacional da criança. E já faz 10 anos que eu estou fora do Brasil. Eu não responderia contento essa pergunta, mas eu como cidadã posso dar a minha opinião aqui. E estando fora do Brasil, coisas que eu vejo em outros países que chegam até nós, né? Para mim é uma evolução esse Instituto da Delação Premiada. Me parece que o Brasil está sendo passado a limpo, né, numa situação onde a gente tem visto inúmeras situações que aparecem a corrupção, né. Eu tenho um exemplo de um caso que aconteceu na Suíça, de um funcionário do banco UBS, né, que isso daí foi para a imprensa. Ele fez um acordo com o governo dos Estados Unidos para delatar pessoas que tinham contas lá de maneira irregular, né, dentro do país. E que ele recebeu, depois de cumprir a pena, quer dizer, ele não deixou de cumprir a pena. Ele cumpriu a pena e também recebeu uma porcentagem dos valores que o governo dos Estados Unidos recuperou, né? Os Estados Unidos é capitalista, ele pagou o lucro que ele teve. Eu posso te dar esse exemplo que me deixou chocada, né? Me deixou realmente chocada. Mas ele... Você tem sua comissão. Ele ganhou uma bolada grande, assim. No entanto, que ele comprou um castelo em frente à fronteira entre Genebra e Suíça, porque ele está proibido de entrar no país, né? E porque os suíços, eles realmente disseram, mas que absurdo, você ainda ganhou uma bolada dessa e se beneficiou, né? Ele cumpriu a pena e o engraçado é que ele dá entrevistas e parece que ele um pouco, ele acaba sendo cômico, né, com a situação. E isso eu acho realmente triste, né? Eu acho que a pessoa ela não fez um ato. Ele não ajudou a justiça, ele se beneficiou. Ele se beneficiou, né? Aqui eu espero que não seja assim, né? Na verdade, mas eu acho que isso vai ajudar muito a esclarecer os fatos, o que ocorreu em toda essa situação que a gente está vendo, né? Na Lava Jato e em outras investigações que tem ligação. Infelizmente eu não vou poder, como advogada, dizer, porque não é minha área de especialização, eu tenho medo de falar alguma bobagem. Dr. Mário Sérgio, o Jorge da Vila Sônia pergunta se quem for condenado em segunda instância poderá ser preso. Segunda instância? É o entendimento que está se solidificando nos tribunais para que não se aguarde os recursos extraordinários especiais para que se peça o mandado de prisão. Inclusive o falecido ministro Teori Zavascki advogava essa posição, que se tornou consistente no Supremo Tribunal Federal e está se irradiando pela justiça criminal do país. Doutora Ana Paula Daniela da Bela Vista pergunta à senhora, em outros países do primeiro mundo a pena para quem abusa de crianças é mais pesada que no Brasil? Sim, e tem diversos países... Você perguntar se tem pena no Brasil. Acho que pena só dá pena da vítima, né? A gente fica com pena da vítima. Mas tem algum, por exemplo, no Reino Unido, você até tem uma parte de punibilidade específica, né? Onde crianças mesmo vão para o regime fechado, né? Então... sim, o combate ele é internacional, é uma exigência até das organizações das Nações Unidas, e tanto a ONU como a Unesco, só complementando, para que a gente não chegue na parte da pena, da punição, para que a gente chegue no caminho da onde? Da mediação.
né? Então é possível, e eu acredito que você fazer a mediação não apenas ali no Poder Judiciário, no Ministério Público, né? Eu acredito que na mediação escolar, né, você trazer conceitos de justiça restaurativa para dentro da sala de aula. Aí sim você começa a fazer transformação social. Aí sim você começa na pacificação, né? Acreditando neste conceito, nós, em 2016, conseguimos tirar de 312 casos não foram ajuizados as ações, porque nós fizemos o quê? Conciliação. Obviamente na parte civil, tá? Eu não estou falando da parte penal. Você quer falar sobre isso, doutora? Não, eu já me manifestei, né, sobre o caso. Eu gostaria até de comentar, esses casos de abuso contra crianças, eles são severamente punidos pela lei brasileira. O que acontece é que muitas vezes há uma subnotificação, esses casos têm pouca... Por isso é que eu perguntei se há pena. Então, pena existe. A pena existe, né? E os casos que são levados ao conhecimento da justiça, que a polícia investigue e tem prova, as penas são elevadas. Nós temos muita gente presa em razão disso, e é preciso que haja muita fiscalização dos pais, né, das famílias, acompanhamento da vida da criança. Tudo isso refletiria, eu penso, numa prevenção, esse tipo de situação que chega a um absurdo da prática criminal. Desculpa, eu estava na delação premiada. Não, eu tenho sim a dizer. Nós estávamos falando sobre as penas, né? Sim, na Suíça, o regime, por exemplo, não é prisional, né? Que eles têm um outro nome. Mas a criança lá, ela recebe uma educação... uma escola como se fosse uma escola que forma, faz uma formação, dá uma formação. Se a criança acaba cometendo algum delito, né, alguma infração, ela recebe dentro do sistema uma formação profissional. Existe até lá um barco, existe um navio que eles escolhem algumas crianças para poder viajar com essas crianças e ensinar trabalhos dentro de um barco. Então eles ficam 3 meses lá e aprende a fazer comida, aprende a fazer velejar, todo o sistema de estruturação que se pode trabalhar dentro de um barco, né? Isso era um exemplo que a gente tinha, né? Mas eu acho que a pergunta aqui é sobre a pena para quem abusa de crianças. Ah, tá. Não, é porque a Ana Paula falou da educação e eu acabei tomando esse link. Acho que essa pena aqui, acho que no Brasil, esse problema de quem abusa de crianças, acho que os pais, que os abusos têm diversos tipos. Você tem, por exemplo, o estupro do vulnerável, você tem o trabalho infantil. Obviamente, todos esses processos estão fechados em segredo de justiça, né? E ninguém tem contato com eles. E existe sim as penas, sim, né? É o que o doutor Mário Sérgio falou, as penas são bem pesadas, né? Não, sim, principalmente se você pegar a questão do estupro de vulnerável, obviamente que você está falando até de uma pessoa que não completou a sua maturidade intelectual e está sendo utilizada para fins sexuais. Né? Eu me lembro que eu tive um caso na PAJ, inclusive eu escolhi essa área porque me apaixonei pela PAJ, fazer esse trabalho com a OAB, né, que tem esse convênio. Lá que eu me apaixonei pelo direito que era relacionado às crianças, né? E eu me lembro que eu fui sorteada em um dos casos e era uma criança que recebia abuso sexual em casa, do padrasto. E a mãe perdeu o poder familiar, né? A mãe perdeu o poder familiar, quer dizer, é uma pena duríssima, né? E então existe no Brasil sim essas penas, que realmente são casos que correm em segredo de justiça, a gente não fica sabendo. Eu acho que não tem pena. Acho que a família até evita o constrangimento. Exatamente. Né? É um problema maior ainda do que simplesmente sair do segredo de justiça, né? É muito difícil também, até por conta disso que foram feitas as delegacias especializadas da mulher, porque já é difícil a mulher falar que já está sofrendo agressões, então foi
até por isso que foram realizadas essas delegacias especializadas, né, de proteção à mulher. E, obviamente, com a criança e com o adolescente fica mais difícil ainda, né? Porque às vezes ela não tem nem o pai nem a mãe para recorrer, né? E às vezes você até vê crianças que precisam de tratamento psicológico e psiquiátrico, e eu não estou falando de crianças com dificuldade financeira, não, tá? Estou falando de crianças que têm pais muito bem formados, que podem pagar médicos e psicólogos. Falam, não, psicólogo é coisa de doido, psiquiatra é coisa de pirado. E aí você vê essa criança tendo que se socorrer do quê? Às vezes até você toma até um susto que às vezes uma criança de uma classe A plus, está indo no conselho tutelar para falar, olha, eu estou precisando de um psicólogo, né? Porque hoje você acha isso no Google, conselho tutelar, né? Zancopé, talvez diferentemente do que a gente tem nas nossas mentes e corações, esses abusos acontecem frequentemente no ambiente doméstico, com pessoas que estão muito ligadas à criança, e isso é trágico, né? E eu tenho visto até alguns abusos originados ou de certa forma estimulados pelo abuso de álcool, de drogas. Então a proteção à criança, a proteção à família, essa oferta de apoio à sociedade para que essas situações tristes não ocorram, é um dever de todos nós, do Ministério Público, da advocacia, da conciliação, da mediação. Todos nós que trabalhamos um pouquinho com essa área jurídico-social, precisamos ter o olhar bem aguçado para essa situação. O álcool é o grande fator hoje em dia? Olha, eu tenho visto... Hoje em dia não, acho que sempre, né? Que situações de criminalidade ocorrem. Eu não estou dizendo que o álcool seja estimulador ou causador da criminalidade. Nem essa é a intenção da pergunta. Exato, mas é pensar que alguém sob efeito de alguma substância está... claramente assim numa situação de risco, e esse risco pode gerar problema para ele pode ser atropelado, ele pode se envolver numa briga, ele pode ser vítima de um roubo, né? Ou ele pode agir contra alguém, ameaçar o vizinho, brigar com a esposa, abusar do enteado ou do filho. Isso são situações que nós temos que pensar, né? Que acontecem na sociedade, e precisamos saber as causas concretamente. Nós estamos chegando no final desta edição de Gente que Fala, gente do MPD que Fala, nossa parceria com o Movimento Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras, apoio da revista Justiça e Cidadania, doutora Magda Luiz Sucassas Negrão. Eu agradeço a tua gentileza de ter participado e ter informado a gente sobre a mediação. Quem agradece sou eu, e eu não poderia me despedir dos ouvintes e dos colegas sem lembrar de duas palavrinhas. A mediação e a conciliação já foi contemplada há 2017 anos atrás, com o aconselhamento que o Senhor Jesus Cristo nos deu através do Sermão da Montanha. Eu me emociono. Ele diz o seguinte: concilia-te com o teu adversário, enquanto estás ao lado dele, para que ele não te leve ao juízo. Palavras de Jesus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 15. E neste Sermão da Montanha, ele ainda classifica que bem-aventurados os pacificadores, que somos todos nós nessa missão, porque serão filhos de Deus. E antes disso, aliás, antes de dar o meu agradecimento final, eu gostaria de só mostrar as vantagens perfeitas, imediatas da conciliação e da mediação entre a extrajudicial, que é o nosso caso, e a justiça comum. Se você levar o seu conflito para um advogado, você vai ter um custo maior, porque vai ter que pagar as custas processuais, os honorários advocatícios, os ônus da sucumbência. Enquanto que nos métodos adequados, como a conciliação e a mediação, você vai ter um custo irrisório. Ou
totalmente gratuito quando feito pelos departamentos dos fóruns. Nós vamos buscar uma resolução, uma composição que vai ser amistosa para as pessoas que estão envolvidas, enquanto que na área judicial a sentença sempre gera um campo adversarial. Nós não temos mais tempo, doutora Magda. Então, procurem o nosso... eu posso dar aqui o telefone nosso? Por favor. A Câmara, Justelos, Telos quer dizer justiça, Telos quer dizer caminho para a justiça, onde nós estaremos às ordens para dar qualquer informação. Telefone 99971-9427. E espero que todos os conflitos dos nossos ouvintes sejam resolvidos extrajudicialmente. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigada. Doutora Ana Paula Siqueira, tem palestras programadas? Sim. Agora, sábado, vamos estar lá nos colégios vicentinos, né? Dando curso de capacitação nos termos da lei do bullying, né? Capacitando esses profissionais a evitar, dirimir e combater incidentes digitais e presenciais também. E para o pessoal que quiser, é um blog totalmente informativo, se chama Cyberbullying na Escola. Aí tem todas as informações, dicas e justamente para não se meter numa fria digital. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Doutora Flávia Costa Jover. Queria agradecer. Quando estiver no Brasil, vem ao Gente que Fala. Muito obrigada. Queria agradecer o convite e pedir perdão mais uma vez para o Jaime, que eu não podia responder sua pergunta a contento. Grato. Dr. Mário Sérgio Sobrinho é integrante do MPD e a nossa parceria é possível graças ao empenho do movimento do Ministério Público Democrático, que o senhor representa hoje aqui. Zancopé e colegas aqui de bancada, o Ministério Público Democrático e o MP de São Paulo ficam assim bastante honrados e satisfeitos acompanhando toda essa movimentação social e a discussão de assuntos sérios, como a questão prisional, que foi trazida aqui ao debate, a questão das drogas e do álcool, e eu também quero deixar para os maiores de 18 anos uma indicação de quem quiser conhecer um pouquinho sobre justiça terapêutica, que vá lá no YouTube, nós temos um vídeo, Justiça Terapêutica é Possível Fazer. E talvez as pessoas ali consigam compreender um pouquinho melhor o trabalho da justiça na questão do álcool e das drogas. Justiça Terapêutica é Possível Fazer, um vídeo disponível no YouTube. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala, sempre com apoio da revista Justiça e Cidadania, o Gente do MPD que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da TV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.